Estamos de volta para a entrevista sobre o projeto Smart Bear com o professor Ricardo Jardim Gonçalves. Professor, mais uma vez obrigada. Estávamos, portanto, a falar da expansão deste projeto fantástico. Em que é que se traduz essa expansão e quais são os objetivos principais? Portanto, depois de ter feita a validação da solução que foi desenhada para responder aos desafios que nós já aqui falámos e que temos vindo aqui a analisar, o grande propósito era estender o impacto desses resultados para toda a região. E, obviamente, indiretamente para toda a Europa. No fundo, esse era o grande objetivo. O que foi feito foi, numa fase inicial, nós tínhamos cerca de 150 pacientes que foram recrutados, isso foi gradual, começámos com 50, depois 100, 150, e depois de termos sido avaliados pela Comissão Europeia com os resultados, a Comissão Europeia ficou bastante satisfeita e agradada com aquilo que estava a ver e com o potencial do que nós estávamos a desenvolver aqui em Portugal e recomendou que houvesse uma extensão no número de pacientes. E, portanto, com o apoio da Secretaria Regional de Saúde e com as entidades à volta, nomeadamente o César, nós avançamos para mais 100 pacientes. E o interesse começou a ser tal que começou a haver listas de espera de pessoas interessadas em aderir à iniciativa e participar em todos estes trabalhos que nós estávamos a fazer, as atividades, por isso era passa-palavra, falou com o amigo, falou com o familiar e nós, mediante esse cenário, pusemos à consideração da Comissão Europeia, porque obviamente para se desenvolver estas atividades é necessário financiamento, como é que nós poderíamos gerir com todo esse interesse e foi-nos permitido avançar até as 500 pessoas, em que em 2 meses nós conseguimos passar de 200 para 500 participantes, o que foi de facto um resultado extraordinário. E culminou com um evento que aconteceu no fim de fevereiro, em que conseguimos ter quase 800 pessoas no auditório do Centro de Congressos da Madeira, para todas juntas estarem a participar e a falar sobre os resultados e como é que, portanto, veem o trabalho que tem sido feito e a importância, digamos, do próprio projeto. Isto foi feito a nível europeu e que culminou, de facto, com uma impressão muito positiva daquilo que nós estamos aqui a fazer a este nível. Entretanto, nesta última fase, dado o interesse que se percebeu que havia, nomeadamente dos médicos que acompanham os pacientes, em que os dados que estavam a ser recolhidos pelas pessoas não ficarem só numa plataforma independente, mas sim integrados com os registros eletrónicos dos doentes, de saúde dos doentes, nós proporcionámos que essa integração fosse feita. E isso foi, direi eu, das últimas coisas que até o momento foram feitas neste projeto, que mais rapidamente teve um impacto muito grande. Porque foi a diferença entre eu sou um doente, tenho aqui os meus dados, vou à consulta médica, mas tenho que mostrar os meus dados que estão no telemóvel, que acedem a uma plataforma para o médico perceber o que está a acontecer, até eu ter isto integrado no próprio Registro Eletrónico de Saúde, que está no Sistema Regional de Saúde, em que automaticamente integrado se consegue perceber o que é que está a acontecer, se haver necessidade desta integração. E a esse propósito, portanto, disse-me que a Secretaria-Geral de Saúde... Regional de Saúde, sim. Pronto, tem vindo a acompanhar o processo clínico dos doentes. Sim. Como é que é feita essa articulação? A articulação entre... Portanto, entre a Secretaria-Geral de Saúde, como é que a Secretaria-Geral de Saúde acaba por acompanhar
esse processo clínico dos doentes? Vamos lá ver, nós tivemos, desde o início do projeto, nós temos um interesse muito grande do próprio Secretário Regional de Saúde, que é a pessoa responsável pela saúde na região, e ele é que tem articulado com todos os organismos da região para que essas atividades acontecem. Aliás, o próprio Governo Regional e a Secretaria Regional de Saúde acabou por entrar no projeto e ser parceiro efetivo de todo este projeto. Portanto, tudo isso ajudou a que se conseguisse ter esses resultados. E, falando a nível nacional, também existe um interesse muito grande e evidente, inclusive nós tivemos a Secretária de Estado da Saúde neste evento a testemunhar e, no fundo, a dar as suas impressões relativamente ao que estava a ser feito neste projeto e no impacto que isto pode ter a nível também do Sistema Nacional de Saúde. Não só para os pacientes, mas fundamentalmente para toda a parte da gestão financeira e orçamental da saúde, porque se nós tivermos as pessoas, nomeadamente as mais idosas, bem monitoradas, que sem necessidade muitas vezes terem que se deslocar a um centro de saúde ou ao hospital, possam ter acompanhamento, isso é fundamental. Aliás, eu gostava aqui de referir que nós estamos muito focados com estes aspectos das comorbidades que falámos aqui, mas houve um outro resultado que foi um resultado paralelo, que não estava de todo previsto, mas que foi extremamente importante, que foi a parte social que está relacionada com isto. O que é que aconteceu? Havia muitas pessoas idosas que tinham problemas de saúde e que se sentiam sozinhas. E com estas atividades, obrigou a que elas fossem para o tal stand, começassem a socializar com outras pessoas que também estavam a fazer as atividades, e isto resultou numa coisa muito interessante, que foi nós estarmos a fazer atividades de grupo, em que, por exemplo, fizemos um piquenique com 300 pessoas no Pico das Pedras, portanto, numa zona de campo na Madeira, em que podemos perguntar o que é que isto tem a ver com o projeto. Na realidade, diretamente, se calhar não tem nada, mas indiretamente foi extremamente importante. Foi o que desencadeou. Foi o que desencadeou isso. E Exato. mais, é que as pessoas vão e depois trocam as experiências, isto aconteceu-me e não consegui ligar isto, mas depois aquilo deu, e depois... Portanto, tudo isto foi, de facto, muito, muito importante. E isto é, digamos, aqueles efeitos colaterais que não se está muitas vezes à espera e que acabou por ser muito importante em todo este percurso que nós estamos aqui a desenvolver. Sim, no fundo foi um projeto que, pelo que entendi, tocou muito as pessoas. Muito. E isso é fundamental, é o objetivo, se calhar, principal, é envolver, de facto, esse público-alvo, que são as pessoas maiores de 65 anos, que também... Vamos imaginar, em casa, se calhar há pessoas que precisam de determinados apoios, como lembrar, uma coisa tão simples como lembrar que tem que tomar um comprimido e que se calhar a app faz isso em 2 segundos, não é? Tudo bem que existem outras formas, até mais simples, mas se calhar haveria aqui outras formas de chamar a atenção dessas pessoas, correto? Correto. Eu vou aqui dizer uma experiência interessantíssima que estamos agora a introduzir e que estamos a considerar pô-la em prática com mais assiduidade, que foi neste último evento, em que tivemos 80 e tal pessoas, como eu disse, a participar. Nós levámos, até foi mais por brincadeira, como costuma dizer, um robô social. Um robozinho que falava com as pessoas e perguntava como estavam. Foi um sucesso. Porquê? Exatamente por esta necessidade das pessoas terem que interagir, e sente-se que, de facto, há ali uma solidão, às vezes, muito grande, e que estas pequeninas coisas ajudam a que rapidamente as pessoas passem para o outro nível de conforto que, quando estão isoladas, não têm. E outro aspecto também que nos surpreendeu bastante foi aquilo que nós achávamos que ia ser uma grande dificuldade da literacia digital. Pessoas com 70, 80 anos
que nunca tinham utilizado a tecnologia digital, como é que elas se iriam comportar. E é interessantíssimo que Era uma questão que eu tinha, sim. Depois da primeira fase em que, de facto, as pessoas ficam a olhar para ali, para aquilo, o que é isto, para que é que serve, como é que eu agora vou usar isto. Mas depois de estarmos com um bocadinho de paciência, e a equipe que estava no campo, de facto, fez um trabalho muito, muito bom a esse nível, de perceberem que aquilo não é nada do outro mundo e que depois de estar a funcionar aquilo acaba por ser natural, já não passam sem isso. E tivemos, por exemplo, dependendo da situação clínica de cada pessoa, eles levavam uns dispositivos ao outro. E, por exemplo, balanças não levavam todos, ou aparelhos de extensão arterial não levavam todas as pessoas. E nós tivemos pessoas a vir e dizer assim, mas porquê é que ali a Dona Maria levou a balança e eu não tenho uma balança? Eu também quero ter uma balança, eu também quero ter... Portanto, começou a haver esta cultura de que a tecnologia digital pode ser, de facto, importante e ajudar-me no meu dia-a-dia. Mesmo isso para as pessoas mais idosas. E portanto, esses aparelhos que estava a mencionar, a tensão, a balança, etc., fazem parte de uma lista de 2.700 aparelhos, sim, creio, que foram distribuídos na Ilha da Madeira, com o propósito de dar apoio a este projeto. Estamos a falar de mais o quê? Dê-me alguns exemplos de que tipo de aparelhos é que estamos a falar, para além destes que mencionou. Para além desses que eu mencionei, portanto, deixe-me lá ver, tínhamos vários, tínhamos um relógio, sim, um smartwatch, era um telemóvel, tínhamos aparelhos auditivos, oxímetros, falei na balança, o que é que havia mais? Havia os aparelhos para o equilíbrio, isso aí eram aparelhos mais complexos e que precisavam de ter outro tipo de apoio. Portanto, mas basicamente era esse tipo de aparelhos, não era preciso muito mais. Depois, em paralelo, tínhamos sim uma aplicação que fazia a integração e que monitorava e dava a informação, quer para o paciente ou para depois para os fisioterapeutas ou para os médicos, no sentido de se perceber o que é que as coisas estavam a acontecer. Ao todo, até agora, quantas pessoas foram abarcadas por este projeto? Em Portugal foram 500 pessoas, no total foram quase 5.000, nas várias regiões. Embora Portugal tenha menos pessoas, mas em proporção com a quantidade, portanto, da população da região, foi aquela que teve mais pessoas a aderir. A seguir tivemos a Grécia, foi uma cidade na Grécia, ao pé de Atenas, Palau-Falaio, que foi, portanto, a segunda a ter também bons resultados, mas, outra vez, tendo a dimensão aberta, que é um continente, não é? Não está isolado, a verificação dos resultados não foi tão boa. Portanto, ali, de facto, valeu a pena. Estava-me a falar dos kits. Nós, de facto, fizemos os vários kits para essas 500 pessoas, com todos esses equipamentos, e que foram distribuídos, e os equipamentos depois acabaram por ficar com as pessoas. Ainda foi um grande investimento que foi feito em termos do projeto, mas que acho que vale a pena. Portanto, isso foi feito através do Instituto IDEIA, o tal instituto que foi criado na Madeira, exatamente com o propósito de dar todo o apoio na inovação e no desenvolvimento tecnológico para vários setores e neste caso está a funcionar muito bem. Estamos muito satisfeitos. E para esta terceira fase vão ter algumas parcerias com hospitais portugueses e também a nível internacional ou não? Nós agora estamos exatamente a entrar naquilo que nós chamamos a fase da sustentabilidade destes resultados. Considerando os resultados que são bons, e assim, gostava de deixar claro que o Instituto e o consórcio, não é? Portanto, nós não somos nenhuma empresa, não pretendemos comercializar nenhuma solução, portanto, o nosso papel aqui é fazer desenvolvimento tecnológico, inovação e investigação aplicada. Portanto, esse é o nosso propósito. Portanto, nesta fase, e estamos a falar exatamente com a Secretaria Regional da Saúde na Madeira, para tentar perceber como é que se consegue manter isto sustentável. E o manter sustentável é ver como é que conseguimos
manter aqueles que já estão, aquelas pessoas que já estão a desenvolver as atividades, mas mais do que isso, como é que isto agora pode avançar para cobrir mais e mais a região. Nós temos aqui duas visões que são complementares e que para mim são, penso eu, extraordinárias. Uma tem a ver com o conceito que eu percebi que na Madeira quer ser implementado em grande escala, que é o conceito de hospital domiciliário, o hospital em casa. Portanto, a ideia é tentar-se reduzir sempre que possível o número de camas ocupadas num hospital, mantendo as pessoas na sua casa. E para isso, estes resultados deste projeto, toda esta experiência é muito importante. E, portanto, um dos caminhos que nós estamos agora a traçar é exatamente a integração de toda esta experiência e todos estes resultados na implementação deste conceito de hospital em casa, que já existe, já está a ser implementado, mas pretende-se que seja implementado a uma escala global e que permita cobrir o mais possível, portanto, a população que necessite ser hospitalizada, mas que possa ter condições de ficar em casa. Não estamos a falar só de aspectos económicos, mas também relativamente a riscos de saúde, etc., conforto. Portanto, entendo que isso é um propósito. Portanto, esse é um dos caminhos que nós estamos agora a trilhar. E para isso, está-se a planear como parte da estratégia, não só a parte do serviço público, porque nós até agora temos trabalhado muito com o serviço público, mas ver junto, nomeadamente, os hospitais privados, e não só, e nas clínicas, de que forma é que este tipo de solução poderia ajudar e contribuir para que pudéssemos ter um sistema de saúde mais integrado, utilizando todos estes resultados do digital. E isso para nós é a terceira fase mais. Portanto, é um grande desafio, porque estamos aqui muito, digamos, muito motivados com os resultados, mas o grande desafio é agora esta escala, este escalonamento, melhor dizendo, ser feito de forma a que possa ter, de facto, o impacto que se espera. Eu sei que, em termos europeus, também já há uma grande expectativa na implementação deste conceito aqui em Portugal, nomeadamente na Madeira. Porquê? Porque eles querem ver como é que isto se comporta aqui para depois também replicarem e implementarem lá. E o hospital em casa, o hospital domiciliário, de facto, começa a ser uma tendência hoje em dia muito importante. Eu estive ainda há 15 dias num congresso só exatamente sobre esta área, em que de facto vi soluções implementadas, nomeadamente em Singapura, em Israel e também nos Estados Unidos, que de facto é interessante. Estamos a ser, portanto, pioneiros e um exemplo. O que é sem fantástico. dúvida, não, isso é sem dúvida. E é assim, eu acho que aqui nós muitas vezes, e eu fico muito contente por isto que estou a ver acontecer aqui em Portugal e ver que as coisas estão a ficar em Portugal, porque assim, eu trabalho nesta área de investigação aplicada há quase 40 anos e a maior parte, durante todo o percurso dos trabalhos que nós desenvolvemos e das soluções que apresentámos, a maior parte delas acabaram por ficar fora de Portugal. Por um motivo ou por outro, nós fazíamos as soluções, já eram soluções muito interessantes, mas depois a indústria em Portugal não, por uma maneira ou outra, não absorvia. Nós aqui, com a saúde digital e agora com esta sinergia que estamos a ter com a Madeira, estamos a encontrar aqui um ecossistema em que nós estamos a desenvolver, estamos a absorver e estamos a ter o impacto em Portugal. E eu acho que isso é extremamente importante. Nós aqui em Portugal fazemos muita coisa boa, como sabemos. Às vezes não sabemos depois utilizar aquilo que nós fazemos. E ou perdemos ou deixamos que os outros as utilizem e terem partido daí, que é uma pena. Sim. E o que é que quais são as opiniões, digamos assim, dos utentes, das pessoas que experimentaram todas estas possibilidades? É uma reação emocional que já 2 ou 3 vezes me emocionou.
Eu vou-lhe dar só aqui um exemplo depois posso-lhe mostrar até uma fotografia ou um vídeo que eu tenho isso gravado. Nós tivemos um paciente que, num dos últimos eventos que fizemos, foi um conjunto de atividades, foi um bingo, fizemos um conjunto de atividades em que reunimos, na altura ainda não tínhamos as 500 pessoas, tínhamos 300 e tal ainda. E nós estávamos a falar e eu fiz uma apresentação, estava lá também o Secretário Regional da Saúde e outras entidades, e o senhor de repente levantou-se e veio com um cajado ter comigo. E entregou-me o cajado e disse, isto eu fiz para o projeto. Então o que é que era o cajado? O cajado ele fez à mão, com canivete, muito bonito, em que a parte de cima do cajado era um urso. Isto estava escrito Smart. Eu amo Smart Bear. Eu fiquei sem palavras, porque aquilo mostra de facto a gratidão que ele teve relativamente ao que o projeto lhe deu. Pois é o que ele diz. Olha, eu estava sozinho em casa, agora tenho amigos. Estou aqui. Eu tinha problemas, acho que eram auditivos e de memória, sinto-me muito melhor. Tinha dificuldade em ir ao médico, agora preciso de qualquer coisa, olho para a aplicação, se tiver dúvidas, checo através da aplicação. Portanto, acaba por ser Portanto, houve aqui um conjunto de fatores. Portanto, a gratidão é imensa. Agora, neste evento, as 800 pessoas, também houve outra situação espontânea que eu achei, de facto, muito interessante. Foi um grupo de senhoras, e na casa aí dos seus 80 anos, das mais velhas, em termos de idade, que estavam presentes. Nós fizemos um almoço depois de confraternização e, no fim, elas juntaram-se todas a cantar, a agradecer todo o evento e tudo o que tinha acontecido com o Smart Bear. Portanto, eu acho que isto vale mais do que... do que 1000 palavras, não é? Portanto, isso está tudo registado e, portanto, sim, guardamos isso como... E agora imagino que é, por exemplo, quem nos financia esses projetos, estar presente e assistir a isto. Eles percebem que, de facto, o que se está aqui a fazer vale a pena. Que existe mesmo resultados. Existem resultados e que vale a pena. Portanto, por último, de facto, podemos dizer que a tecnologia pode ser aqui uma ajuda muito grande para potenciar um envelhecimento mais saudável, correto? Sem dúvida. Eu acho que essa é a conclusão, se calhar, principal, e depois eu acho que haveria aqui uma subconclusão que pode ser muito importante, que é, muitas vezes, para inovarmos e para encontrarmos soluções para determinados problemas, pensamos em criar nova tecnologia, fazer coisas novas. Muitas vezes, com aquilo que já existe, se for usado de forma agregada e para um determinado propósito, nós conseguimos resolver o problema. E o Smart Bear é exatamente uma forma inteligente. Uma forma de, inteligente, se quiser, sim, de responder exatamente com isso. Não temos nada de novo em termos dessa tecnologia usada pelas pessoas, obviamente, depois por trás há muita coisa nova e que foi desenvolvida, hein? Mas o grande conceito aqui é não inventar a roda, usar aquilo que temos e perceber qual é o problema e como é que se pode responder a esse problema utilizando aquilo que já temos. Há mais alguma coisa que queira acrescentar, professor? Assim, eu, em jeito de conclusão, diria que nós, em Portugal, acho que podemos estar muito orgulhosos com aquilo que nós fazemos e que temos que cada vez mais estarmos motivados e impormos aquilo que fazemos para que possa a população portuguesa poder também tirar partido daquilo que nós sabemos desenvolver e não estar sempre só a olhar para fora, pensar que os outros fazem melhor que nós. E isto acho que é um dos casos que nós podemos dizer que resultou de grande sucesso e que resultou disso. Ainda bem. E agradecer esta oportunidade de estar aqui a falar consigo. Eu que agradeço. Foi de facto um grande prazer saber estes resultados que o projeto teve e toda essa emoção que me transmitiu ao falar das pessoas que usufruíram do projeto. Isso de facto é o mais importante. Muito obrigado. Obrigado eu. A aplicação móvel do Smart Bear fornece um centro de controlo único que comunica bidirecionalmente com o Home Hub.
bem como no tratamento de dados dos dispositivos e sensores que capturam medições fisiológicas no âmbito de saúde. O SmartBear monitoriza e efetua intervenções contínuas para uma medicina personalizada, visando otimizar a gestão de doenças e os riscos associados, mensurando as melhorias na capacidade dos idosos viverem de forma independente. Este foi o consultório de hoje. Não perca o próximo, foi um prazer estar consigo.